Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite aí a todos que estão conectados aí para ouvir aí a nossa live de hoje. Nós vamos tratar de temas muito importantes e também trazer aí um tema novo, né? De um noticiário que saiu hoje aqui na nossa região. Então nós estamos aguardando aí só o nosso convidado estar aqui online para a gente poder começar os nossos trabalhos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades do síndico, né, no período, principalmente também no período de pandemia. Vamos também abordar a importância da prestação de contas, que é muito importante. E nós vamos também falar sobre animais em condomínios. E o tema novo que eu comentei com vocês, que nós vamos abordar hoje, é sobre uma decisão que saiu sobre a permissão do uso das áreas da academia, né, das academias. Então nós vamos abordar isso principalmente relacionado, deixa eu ver aqui, Robson, se melhora, vê se, confirma aí pra mim, Robson, se está ouvindo, se o áudio está saindo. Deixa eu ver aqui, Robson. Perfeito, muito bom, aumentei o volume. Bom, nós estamos aqui aguardando o nosso convidado entrar aqui no Instagram. Ele já me avisou que já me passou uma mensagem que está conectando. Hoje, sendo informado, por favor, sobre o áudio. Está ok? Tá? Mais alguns instantes. Só aguardando a conexão com o Dr. Leonardo Avelino, escritório Avelino Oliveira. Muita gente já conectada aí, já temos um bom público. Obrigado, Robson. Valeu aí pela dica aí do áudio. Mais alguns instantes, pessoal. Está conectando aqui conosco. Às vezes dá um delay aí na conexão. Bom, ele estava online aqui, caiu a conexão. Enquanto aqui o nosso convidado conecta com a gente, quero agradecer já algumas pessoas que estão online, que sempre acompanham conosco aí as nossas lives. Robson, Everton, Dagmar, Washington, Graciele, Carlos Eduardo, sempre está conectando conosco aí nessas lives. Hoje, como eu disse agora há pouco, eu acho que, deixa eu ver aqui, doutor, eu acho que acessa, ele está me passando aqui pelo WhatsApp, acho que está com dificuldade de entrar. Doutor, entra na live e manda para mim, assim que você conecta, mostra lá, manda um convite, uma solicitação, que aqui você não está aparecendo para mim, para eu te mandar o convite. Então, assim que você entrar e conectar,
já me manda aí o convite, doutor Leonardo, que eu aceito aqui a conexão para a gente poder falar sobre o nosso tema de hoje. Agradecer aí. Ele me informou que ele está tentando conectar, nós estamos falando pelo WhatsApp. Desconecta, sai do Instagram, fecha todo o Instagram, doutor, e abre novamente, entra lá na live, que vai aparecer o senhor entrando aqui, que eu vou te mandar aí um convite. Agradecer aí também a presença do Dr. Mauro Vilaverde, o Henrique da construtora Cardoso Lemos, a presença aqui do Secov, está aqui conosco, acompanhando hoje a nossa live. O Wilson, da W Rodrigues. Estamos com uma presença muito boa aqui, um público muito bom hoje. Um tema muito importante, né? Chama muita atenção. E nós vamos tentar levar toda a informação possível para vocês. Tudo que nós preparamos aqui para essa live de hoje. Bom, aqui a Avelina Oliveira apareceu. Vamos lá, estão aguardando. Somente agora ele aceitar o convite. Ótimo. Agora sim. Doutor, perfeito. Isso, deixa o celular em pé, fica melhor. Perfeito. Maravilha, Vinícius. Te ouço bem. Você me ouve bem também? Perfeitamente, está tudo ok. Enquanto o senhor estava conectando conosco aqui, eu estava fazendo alguns agradecimentos aqui de algumas pessoas que já estão conosco. Nós estamos aqui com a presença do pessoal do Secov, com alguns administradores de condomínios, síndicos que nos acompanham nas lives, escritórios também de advocacia da área condominial. Temos também hoje uma presença ilustre aqui nessa nossa live, doutor, a minha mãe, a primeira live que ela acompanha conosco. Dona Márcia. Então, assim, bacana. Grande abraço para a dona Márcia. Perfeito. E a minha esposa, Dayana, também está acompanhando, sempre acompanha conosco. Bom, doutor, eu fiz aqui uma breve apresentação sobre tudo que a gente vai abordar aqui hoje. As lives do Instagram, elas são cronometradas, né, com 60 minutos, um pouco antes elas cortam. Nós tivemos aí um pequeno problema de conexão, já estamos com 8 minutos exatos. Queria que o senhor fizesse uma breve apresentação, né, sobre você, sobre o seu escritório, a sua atuação, e nós vamos já partir para o nosso tema de hoje. Fique à vontade. Bom, boa noite, Vinícius. Gostaria inicialmente de agradecer a Ecrã, né, na sua pessoa, pelo convite, para a gente estar batendo esse papo hoje aqui, né, a respeito dos condomínios, especialmente num momento, né, tão delicado, tão difícil, tão diferente como esse que nós estamos vivendo. Eu quero também, então, cumprimentar a todos que estão participando dessa live, né, desejando que todos estejam bem, seguros, né, especialmente com muita saúde. E falando um pouco de mim, eu, né, sou advogado, atuo nessa área condominial já há 19 anos, trabalhando, né, com condomínios tanto residenciais, comerciais. Então, já atuamos já há algum tempo nessa área e esperamos aprender, né, com essa live também compartilhar um pouco da experiência que nós temos aí nessa área condominial. Perfeito. Muito bom, doutor. Nós estamos vivendo, aí todos nós sabemos, né, todos nós estamos enfrentando aí um momento muito delicado, essa pandemia, esse Covid-19, esse lockdown que a gente está vivendo nos condomínios, né, com as áreas comuns fechadas, toda uma preocupação em cima de inadimplência, em cima de áreas comuns que estão interditadas o seu uso, o uso de máscaras, entrada de prestador de serviço, toda essa temática, né, que a gente vem já abordando já há alguns dias nas lives, e esse assunto não é novidade para ninguém. Mas indo direto ao ponto do que a nossa live de hoje ela vai entregar como conhecimento para quem está nos acompanhando, a questão da responsabilidade do síndico, né? A gente, infelizmente muitos, quando assumem a função de síndico,
Eles acham, às vezes alguns pensam que não, vou tentar ajudar, vou tentar colaborar, o síndico passado não fez um bom trabalho, eu vou ver o que eu faço. Então, ele não sabe toda uma carga que ele recebe, né? Ele responde de forma ambiental, tributária, previdenciária, trabalhista, civil, criminal, entre tantas outras esferas aí que acaba que um síndico ele responde quando ele assume lá, se candidata, é eleito e assume a função de síndico no condomínio. Então, juntando essas responsabilidades de síndico, elas mudam no período de pandemia, elas são as mesmas, elas aumentam, elas diminuem. Como que fica esse cenário, doutor, que a gente está vivendo de pandemia em cima das responsabilidades de um síndico? É exatamente isso que você colocou, Vinícius. Não bastassem as inúmeras responsabilidades, né, que o síndico tem, previstas no Código Civil, né, de obedecer convenção, regimento interno, efetuar a cobrança das taxas condominiais, inclusive os seus encargos, zelar pela manutenção do condomínio, fazer o seguro da edificação, né, e lembrando que esse dever é dele, né, síndico, ou seja, se ele não faz esse seguro e o condomínio vem até sofrer algum tipo de problema, o síndico responde pessoalmente com seu patrimônio pelos prejuízos sofridos. Então, nós temos aí inúmeras responsabilidades, como você bem pontuou, na esfera civil, né, na esfera tributária, na esfera ambiental. Então, nesse sentido, são inúmeras as responsabilidades do síndico. E não bastassem essas responsabilidades, agora nós temos aí esse novo período, né, esse período difícil de pandemia, que trouxe uma carga maior ainda ao síndico, que está tendo que entender e interpretar tudo que está acontecendo, né? Então, são inúmeras as responsabilidades e o síndico se viu ele percebeu que a situação era diferente e que ele precisava agir de uma outra forma. Então, para os síndicos, é fundamental que eles assumam a sua responsabilidade nesse período de pandemia, né? Então, os síndicos têm que assumir as suas responsabilidades, a sua autoridade. E aí, quando a gente fala de autoridade, Vinícius, a gente não está falando de autoritarismo, né? Mas a sua autoridade, exercendo ali, intervindo quando necessário, especialmente nas áreas comuns. Então, ele precisa intervir e fazer cumprir as normas, né? Claro que existem algumas restrições, ele não tem o poder de polícia, por exemplo, mas ele tem que fazer cumprir. E aí é importante a gente falar também, Vinícius, aproveitando a questão da responsabilidade, a gente falar de um projeto de lei que já passou, que é de iniciativa do Senado, já foi aprovado, ele foi votado de forma emergencial em função da pandemia, e aí ele foi para a Câmara dos Deputados, foi votado lá, sofreu emenda. Por conta dessa emenda, ele voltou para o Senado e já houve a votação dessa emenda e ele agora já foi encaminhado para a sanção. Inclusive, hoje ele foi encaminhado para a sanção do presidente da República. E por que eu estou falando desse projeto de lei do senador Antônio Anastasia? Porque ele acrescenta mais uma atribuição ao síndico, que é exatamente essa atribuição de intervir nas áreas comuns e até mesmo, sendo possível, ele intervir nas unidades condominiais quando houver algum tipo de excesso, festas, não é? Ainda que dentro da unidade privativa, né? Muitos estão falando que é a lei do autoritarismo do síndico, mas penso que não, né? Eu acho que os excessos vão e devem ser coibidos através do Poder Judiciário, mas é importante que o síndico tenha essa ferramenta para que ele possa intervir, porque, como já aconteceu em algumas situações, o síndico tenta resolver, mas o condomínio fala, não, não existe legislação que te dá poder para isso, né? Então o síndico,
com esse projeto de lei, ele passa a ter essa autoridade. Né? Então, são muitas as atribuições, e aí, com relação à área comum, nós temos também o decreto estadual, né, que coloca de forma expressa a respeito da não utilização, né, do fechamento de determinados espaços das áreas comuns, como academias, churrasqueiras, salão de festas, brinquedoteca, né, playground de uma forma geral. Então, nós temos aqui esse decreto-lei, portanto, o síndico ele tem que exercer a sua autoridade. Né? E você quer falar da liminar que nós tivemos hoje a respeito das academias? Vamos falar assim já. Eu queria até te fazer Ok. uma pergunta, porque acaba que assim, quando a gente solta a temática da live e divulga, né, dentre as pessoas, os síndicos, os grupos, as redes sociais, algumas dúvidas aparecem por parte das pessoas que acompanham e temos aí também algumas perguntas que estão aparecendo aqui durante a live, nós também vamos tentar responder todas elas, mas tem uma questão que ela associa a responsabilidade do síndico e com o momento que nós estamos vivendo. Tem aí a questão do decreto que o senhor citou, onde as áreas comuns devem ficar interditadas e não podem ser utilizadas, né? Todas elas. Academia, playground, parquinho, cinema, enfim, tudo que tem dentro de área comum do condomínio. Então a gente sabe que dentro desse cenário tem muitos condomínios onde condôminos está fazendo uma pressão muito grande em cima dos síndicos para que flexibilize o uso dessas áreas. Piscina, academia, quadra, enfim. São as mais comuns, principalmente a academia, que é o que nós vamos falar daqui a pouco sobre aquela liminar que saiu. Dentro desse cenário, o síndico que recebeu essa pressão, está recebendo toda essa pressão por parte dos condôminos, e ele faz essa flexibilização dentro do condomínio. Como que fica a atribuição legal do síndico dentro do condomínio? Ele pode ser penalizado? Ele pode sofrer alguma consequência? Não, a consequência é transferida para os condôminos porque me pressionaram bastante e tive que flexibilizar. Como que fica esse cenário? Sua pergunta é extremamente oportuna, porque realmente existem muitas dúvidas a respeito das consequências da flexibilização. Né? E hoje mesmo, em função da questão das academias, com essa liminar que surgiu, houve uma pressão muito grande sobre os síndicos para que as academias passem a funcionar. Mas o fato é que nós temos, primeiro, no Código Penal, o Código Penal tem um artigo específico que diz que aquele que não atende, não respeita as normas sanitárias, então não é um artigo que foi aprovado agora nesse período de pandemia, mas ele diz que todo aquele que não cumpre, que não respeite as determinações sanitárias das autoridades competentes, como é o caso que nós estamos vivendo, podem ser condenados, né, e aí sim inseridos no artigo do Código Penal que tem um crime, tem uma tipificação específica para essa prática. Além disso, nós temos aqui no município de Goiânia uma lei municipal que prevê também pagamento de multa para essas hipóteses e quando for estabelecimento comercial, que acaba nessa hipótese não se aplica aos condomínios, mas pode até ser cassado o alvará sanitário. Né? Então, o síndico que flexibiliza está sujeito a todas essas punições que eu acabei de colocar. Então, mesmo se submetendo a toda essa pressão que os condôminos fazem em cima de muitos síndicos, isso não tem como transferir para a responsabilidade para outra pessoa. Ela sempre vai ser a responsabilidade do síndico. Isso. O condomínio, eventualmente, ele pode até ser responsabilizado se houver algum tipo de autuação. Né? Então, a gente viu aí a prefeitura está fiscalizando, né? A prefeitura realmente está atuando aí e temos notícias de fiscalização em condomínios.
né? Então, fiscalização em condomínios, fechando academias, fechando, isolando determinados espaços comuns que a gente colocou aqui, não é? Então, o condomínio, os condôminos individualmente podem ser penalizados, porque se for aplicada a multa através da fiscalização, quem vai pagar essa multa são os condôminos. Mas, além disso, o síndico, então todos podem ser responsabilizados, né? O síndico também pode até ser enfim, ser lavrado um TCO contra o síndico e ele ser processado criminalmente em função do descumprimento dessas normas sanitárias. O senhor citou agora há pouco a questão da PL, que ela vem tramitando e está lá já em uma fase bem avançada e muito rápida, para já entrar em vigor tão em breve. E nós recebemos uma pergunta aqui através da live, como que o síndico irá fazer essa intervenção na unidade individual, como ele impedirá, né, a festa no apartamento, porque essa PL ela fala nisso, ela toca nesse ponto. Correto. Nesse caso, doutor, como que o síndico vai intervir lá no direito de propriedade, no direito de ir e vir do cidadão, enfim, toda essa situação que envolve aí a pandemia? Como que vai ficar o síndico nessa questão? Essa é a grande dificuldade, né? Nós temos normas, né, determinando uma série de restrições, como fazer cumpri-las, né? Como cumprir essas determinações. Quando o descumprimento da norma for por parte, por exemplo, de um condômino, o que o síndico pode fazer? O síndico não tem o poder de polícia, conforme a gente já colocou aqui. O que ele pode fazer? Ele pode denunciar às autoridades competentes. Então, aqui no estado de Goiás, nós temos o site da ouvidoria da Casa Civil, então é só pesquisar aí na internet, é fácil acessar o site da Casa Civil, e você vai lá em denúncia, já tem inclusive lá a natureza da denúncia, existe hoje a natureza específica, né, da pandemia, que você tem como colocar quem seria a pessoa que estaria infringindo essa norma. Além disso, Polícia Militar, 190, não é? E a gente teve contato com a Polícia Militar nesse período de pandemia, e eles têm conhecimento disso. Com a legislação, Vinícius, eu acredito que isso vai facilitar ainda mais, exatamente porque dá poderes ao síndico para exercer, fazer essas intervenções nas áreas comuns. Então, realmente, o síndico não tem como ir lá bater na porta, né, para encerrar essa festa ou essa aglomeração. Mas ele tem que utilizar, ele tem que acessar as autoridades competentes para fazer cumprir a legislação. E ainda, assim, dentro dessa responsabilidade que o síndico tem quando ele assume toda a gestão de um prédio, mudou alguma coisa no momento da pandemia ou ela é a mesma? Não, como a gente colocou, aumentou, né? Porque eu acredito que as atividades, né, e o dever de fiscalização, de vigilância sobre o condomínio, sem dúvida alguma aumentou. Por quê? As pessoas passaram a conviver muito mais, né? Em função do isolamento social, mais do que nunca hoje as pessoas estão em casa. E com isso os problemas aumentam, problema de perturbação do sossego, né? Então, barulho, pessoas querendo realmente, fazendo pressão sobre o síndico para poder utilizar os espaços comuns ali. Então, eu acredito que a responsabilidade, sem dúvida alguma, aumentou. E não só. Além disso, o síndico precisa estar atento e vigilante com relação à questão da inadimplência, né? A gente sabe, por um lado, as dificuldades, né, de muitos aí com relação às suas atividades, à sua profissão, pessoas que não têm como exercer a sua atividade em função da pandemia, mas o fato é que as despesas dos condomínios não desapareceram, né? O condomínio ele precisa, como nós falamos, mais do que nunca, estar funcionando bem. Então a questão a portaria, né, a vigilância, todas as manutenções, elevadores e etc., precisam
está, né, em perfeito estado. Então, nesse sentido, o síndico tem que estar vigilante, inclusive com relação à inadimplência, talvez facilitando, não de... não, e aí, quando eu falo de facilitação, eu não estou me referindo a desconto, né, da taxa de condomínio, ou multa, ou juros. O que eu estou me referindo é, sim, a parcelamento da dívida, que não há nenhum óbice legal. Paralelamente, é claro que o síndico tem condições, e muitos prestadores de serviços estão sensíveis a isso, é possível negociar a redução, não é, de alguns valores. Às vezes, reduzir a questão né, da limpeza, se for o caso, já que houve algum fechamento das áreas comuns. Então, tudo isso tem que ser analisado pontualmente por cada administrador para exatamente incentivar o condômino, né, para que a inadimplência não aumente. Com certeza. Doutor, e trazendo essa responsabilidade do síndico com relação às obras que acontecem, a gente sabe aí que o novo decreto permitiu obras, tem algumas restrições, alguns cuidados que precisam ser seguidos, mas um ponto, eu não sei se o senhor chegou a ver um vídeo que circulou na internet recentemente de uma pessoa triturando uma coluna? Vi. No prédio. Vi, sim. Nesse caso, né, num caso como esse, o que isso vai afetar o síndico? Bom, esse caso que a gente viu, né, o morador, as pessoas contratadas por ele, né, como você bem colocou, triturando lá a coluna, né, é caso de polícia, né? Isso é caso de polícia. E tem que ser chamado imediatamente, porque o síndico omisso, e nós já tivemos vários casos aqui no Brasil, né, casos trágicos, né, de morte de inúmeras pessoas. Tivemos casos no Rio de Janeiro, tivemos casos de Fortaleza, não é? Então, é fundamental que o síndico exerça esse papel seu de vigilância, né? Ele precisa ser vigilante, agindo a tempo e na forma correta para evitar que esse tipo de problema ocorra. Quando é possível recorrer à justiça, às vias judiciais, quando há tempo para isso, né, existem várias medidas para que isso ocorra, né, o síndico pode se utilizar. Em outros casos, como esse que você citou, aí, né, como eu disse, é caso de polícia, e é necessário uma intervenção rápida para evitar que o problema ocorra. E, aproveitando o gancho da questão da obra, é fundamental que o síndico também, nós temos uma norma da ABNT, né, que determina ao síndico, e a gente está falando de responsabilidade, e esse tema tem tudo a ver com a responsabilidade do síndico, é responsabilidade do síndico exigir a documentação do condômino. Então, o condômino ele deve apresentar a documentação necessária com a RT, que é a anotação do responsável técnico pela obra. Então, não se aventurar ao condômino contratando pessoas sem a mínima qualificação e que pode, né, causar aí sérios prejuízos a todos os condôminos. Como o senhor bem disse aí, nós tivemos até um comentário aqui associado com essa situação. Trazendo fugindo um pouco do nosso tema de hoje, né, da live, mas ele tem aí uma relação, a questão das academias, que saiu essa liminar hoje, onde autoriza a abertura lá das academias. No meu entendimento, se eu estiver errado, o senhor me corrige e o senhor depois passa uma explicação bem ampla sobre isso. E no meu entendimento, o que foi liberado são as atividades comerciais de academia. São as academias que não são as academias de área comum, né? Que essas seguem aquelas orientações que já estão lá no decreto vigente do nosso estado. Então, mas isso gerou todo um burburinho, né? Hoje, desde cedo até agora há pouco, nos grupos de WhatsApp, nas ligações, na rede social, enfim, tudo ligado a condomínio. Hoje foi o tema do dia, né? Hoje só se falou na reabertura das academias. Até a gente que nunca usou academia pediu para abrir academia. Então, a gente sabe também que é todo um cenário muito complicado, porque
as pessoas também estão no isolamento, tem gente que está há dias sem ver familiares, vai criando também toda uma situação delicada com essas pessoas. Mas, sobre o que realmente foi determinado, essa questão da reabertura das áreas, isso tem algum impacto no condomínio? Se tem, qual é ele? Se não tem, como que funciona isso? O que o senhor tem para nos trazer com relação a esse assunto? Ok, Vinícius, eu, assim como você também, de manhã, né, desde bem cedo hoje, né, venho atendendo aí inúmeros telefones com esse mesmo questionamento. Então, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo que ainda não tenha conhecimento do teor dessa decisão. O que ocorreu foi que foi deferida uma liminar no mandado de segurança coletivo impetrado por um sindicato de academias, e essa liminar, então, autoriza essas academias a funcionar. O que é importante, inicialmente, a gente analisar? A extensão dessa liminar. O mandado de segurança impetrado por esse sindicato, ele beneficia apenas os associados a essa entidade. Ok? Então, apenas as academias que são associadas a esse sindicato vão se beneficiar dessa decisão. E não só, essa decisão ela se refere aos estabelecimentos comerciais, né? Como você bem colocou. Então, que não tem qualquer semelhança com as academias dos condomínios, que são um espaço de lazer dos condomínios. E, para finalizar, nós temos aqui um decreto estadual que coloca de forma expressa a proibição de uso de espaços comuns. E a gente, inclusive, já fez a referência, né, logo no início. Então, o decreto, ele é claro, não existe nenhuma ação que tenha suspendido seus efeitos. Para os condomínios, todos esses espaços estão fechados. E aí, mais uma vez, o síndico que descumprir essa norma, ele está sujeito àquelas penalidades que a gente colocou. Aí a gente sabe que tem condomínio que vira e fala, olha, vamos fazer o seguinte, você libera uma vez por família, não é? Vai lá e a gente coloca, depois vai o pessoal da limpeza, e aí somente a gente entende a situação, a gente entende que todos, né, precisam se movimentar, a atividade física é extremamente importante nesse momento, mas isso está proibido nesse momento dentro dos condomínios. Perfeito. Muito bom. Eu creio que já tira a dúvida de muita gente que ainda, né, paira com essa dúvida. Doutor, com relação ao nosso segundo tema de hoje, a importância da prestação de contas. A gente sabe, a gente vive no meio condominial e vive isso 24 horas, e sabe que uma boa prestação de contas ela é feita numa Assembleia Geral, né, que conforme convencionada é a ordinária. Pode acontecer em outras assembleias extraordinárias? Pode, não tem, a gente sabe que não tem problema nenhum, né? Então ela é apresentada ali naquele ato solene, que é a assembleia, apresenta toda a documentação do condomínio, certidões, documentos, saldos, né, extrato, os balancetes com aprovação do conselho. Nesse momento de pandemia, como que faz essa prestação de contas? Qual o recurso que o síndico tem para ele apresentar essas contas para os seus condôminos? Bom, como você colocou, o dever de prestar contas é um dever legal, né? Então, o Código Civil estabelece essa exigência. O síndico ele deve prestar contas anualmente à Assembleia, né? Independentemente do mandato dele ser de 1 ou de 2 anos, a prestação de contas é anual. E aí, como você colocou, nós nos vimos numa situação difícil, né? Porque o poder público fala, olha, não é possível aglomeração, nós temos um decreto estadual dizendo não pode realizar assembleia presencial, não é? E aí, como fica? Eu acredito que essa situação vai ser resolvida logo, porque nós temos esse projeto de lei que foi aprovado e que contempla essa situação, que é regulamentando então, as assembleias virtuais.
No momento, nós não temos essa legislação. E a gente sabe que muitos condomínios estão ou realizando, assumindo o risco, né, e realizando assembleias virtuais, ou estão aguardando o fim, assumindo também um risco, né, aguardando o término da pandemia. O que a gente tem orientado? Até agora, enquanto a gente não tem esse PL aprovado e sancionado, o que a gente estava orientando olha, vamos aguardar, porque a gente não tem uma legislação segura. Converse com o seu banco, esse é uma das grandes preocupações dos condomínios, que é a questão bancária, porque os bancos automaticamente cancelam as ordens de pagamento após, eles têm esse controle, né, após o término do mandato, mas muitos bancos estão sensíveis a isso, o próprio Secov Cred, né, que é do Banco Sicobi, ele já prorrogou o mandato, né, ele prorrogou até o término da pandemia os mandatos para poder facilitar essa movimentação bancária, não é? Mas o fato é que também é importante a gente colocar que esse projeto de lei que está para ser sancionado, ele contempla essa hipótese. Para os condomínios que não puderem realizar a assembleia virtual, os mandatos também estarão prorrogados até o dia 30 de outubro, salvo engano, 30 ou 31 de outubro. Né? Então, isso é o que contempla o PL. Então, nesse momento, né, eu acredito que é claro que esse projeto de lei ainda é passível de veto, né? Então ele pode ser sancionado, pode haver algum tipo de veto, mas acreditamos que isso não deva acontecer na parte dos condomínios. No caso dessas assembleias, aí até uma pergunta que eu vou te fazer para ter uma opinião, uma resposta pessoal sua sobre a assembleia virtual. Nós já chegamos a fazer algumas assembleias virtuais, mas assim, em condomínios onde o tema não ia ter divergência entre os condôminos. Por exemplo, a gente precisou de entrar com uma ação com a construtora num condomínio por conta de vícios construtivos. Vai para uma assembleia, a gente entende, né, que não vai ter um morador lá que vai falar não, nós estamos contra isso. Uma assembleia de prestação de contas, ela é uma assembleia muito minuciosa, muito delicada, ela tem que ser muito bem preparada, ela tem que ser muito bem explicada para o pessoal, porque, assim, por mais que ela é bem detalhada e transparente ao máximo, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, se discute muito, né? É uma das assembleias que mais demora, que é a assembleia onde faz lá a prestação de contas do mandato. Essa assembleia de prestação de contas acontecendo de um modo virtual, seja por qualquer plataforma, a mais transparente possível, onde todo mundo está vendo todo mundo e que as pessoas se respeitam para perguntar. Eu queria uma opinião sua pessoal sobre isso. É legal? É uma assembleia que realmente ela vai explicar mesmo para o pessoal? Ela vai acontecer realmente da forma como todos têm costume com que ela aconteça? Bom, Vinícius, primeiro assim, é importante destacar que o momento agora é de realização de assembleias realmente necessárias, né? O que não for necessário não deve ser realizado. E a prestação de contas, claro, é uma assembleia de grande importância. A sua pergunta é se é possível. Olha, o que a gente tem orientado se for realmente necessário fazer nesse período a assembleia de prestação de contas, contrate uma ata notarial, contrate um cartório para lavrar a ata notarial, que é um documento público. Eu concordo com você que fica prejudicado. O ambiente de assembleia é um ambiente propício para discussões, para esclarecimentos. Eu já tive a oportunidade de participar de assembleia virtual, realmente não é a mesma coisa, né? Então existem uma série de restrições, dificulta os esclarecimentos. Eu penso que, de forma excepcional, é possível a gente realizar agora nesse momento. Mas acredito que não deva ser uma prática comum, especialmente após, né, passado esse período. Mas, de forma excepcional,
com muitos cuidados. Eu acho que é importante avaliar bem a plataforma, porque é importante que exista um ambiente de discussão. Não dá para os condôminos ficarem conversando através do chat, né, fazendo questionamento através do chat. Então, é preciso ter cuidado e saber selecionar bem, ter o cuidado. Eu fiz a sugestão aqui da ata notarial. É importante verificar a questão da autenticidade dos votos, né? Você precisa estar pelo menos vindo a pessoa que está votando. Tem que ter o controle dos inadimplentes, porque a legislação ela é clara com relação à proibição do voto inadimplente. Então, é uma série de cuidados que precisa ter, mas, excepcionalmente, eu acho que é possível. E uma assembleia virtual ela é muito mais fácil de ser questionada, mesmo quando a PL vir e liberar, e os condomínios vão se... acaba que é uma tendência, os aplicativos vão se desenvolvendo, os condomínios vão evoluindo, a tecnologia ela vem para somar com todos, né? Então, mas assim, a assembleia virtual ela é muito mais fácil de ser cancelada, não é? A pessoa entrar com um pedido de cancelamento, de nulidade dela. Ela tem muito mais fragilidade do que a assembleia presencial, não é verdade? Tem mais fragilidade. Eu acredito que com a aprovação, né, com a sanção desse PL, do projeto de lei, eu acredito que isso, né, se minimize essa possibilidade. Mas eu concordo com você. Por todos esses motivos que eu coloquei, né, porque, inclusive, existe um outro projeto de lei que é anterior a esse período do coronavírus, que trata sobre isso, e o que prevê essa legislação. E aí eu concordo 100% com esse projeto de lei. Ele prevê que ele já foi aprovado no Senado, está pendente ainda de votação na Câmara dos Deputados. Ele prevê que, primeiro, a Assembleia Presencial ela tem que ser realizada. Realizada a Assembleia Virtual, é possível disponibilizar a discussão para os moradores que não estavam presentes para que eles possam votar. Tá? Então, mas observe que esse projeto de lei não descarta o projeto de lei, a Assembleia Presencial. Né? Então, realmente, assim, você tem razão, não temos como colocar a Assembleia Virtual no mesmo patamar da Assembleia Presencial. Que é uma Assembleia, essa que o senhor citou aí, é uma Assembleia que muitos estão chamando ela de Assembleia Híbrida, né? Que ela pode ela pode tanto começar ali no formato presencial e finalizar no virtual, ou ela pode começar no formato virtual e finalizar no formato presencial. Exatamente. O ponto positivo que a gente tem observado das assembleias virtuais é a participação dos condôminos, né, Vinícius? O pessoal, exatamente a facilidade das pessoas de participarem e votarem diretamente das suas casas, né? Ou de onde estiverem. Né? Então, essa é a vantagem da assembleia virtual. Doutor, e um tema polêmico que nós trouxemos também para abordar junto com você, a gente sabe que você tem algumas matérias publicadas no site, né, do escritório de vocês, Avelino Oliveira, que é a questão dos animais em condomínios, né? Ainda sim existe toda uma polêmica em cima disso, que o animal tem regimento interno que fala que só pode animal de pequeno porte, outro fala que tem que carregar no colo, então e acaba que tudo isso vem mudando muito, né? Todo um cenário vem se criando. Hoje em dia, a gente vê falar muito, existem animais de estimação que são muito mais bem tratados do que pessoas, né? Então, tem todo ali um cuidado de banho, de pet shop, de higiene, de ração, enfim, toda uma tratativa muito particular com relação a isso. Essa questão de animais dentro de condomínio, não vinculando com pandemia de coronavírus ainda, mas dentro de uma realidade mesmo, que eles são realidades nos condomínios, né? Existe realmente restrições? O síndico realmente pode proibir? Seu cachorro é de porte grande, não muda para esse prédio porque o regimento interno não permite. E realmente isso pode acontecer? Isso pode realmente ser aplicado pelo síndico na gestão de um condomínio? Vinícius, o que é importante a gente esclarecer também a respeito desse assunto, que é um assunto muito polêmico, né? Nós não temos uma legislação clara acerca desse tema, né? Nós não temos uma legislação clara. O que nós temos é a jurisprudência, são as decisões
judiciais a respeito desse assunto. E temos, claro, a posição majoritária. O que os juízes entendem? O que a maioria dos tribunais tem entendido? O animal pode ser criado, né? As famílias podem ter animais, ainda que a convenção disponha de forma contrária. Agora, olha a ressalva, desde que não prejudique a saúde, são os 3 S, né? As regras a regra dos 3 S, saúde, segurança e sossego. Então, também eles não são intocáveis, é importante a gente também deixar isso claro. Os animais também, não é que eles sejam intocáveis, nós conhecemos e já acompanhamos diversos casos que houve determinação judicial para a retirada dos animais. Mas por quê? Porque eles representavam algum risco à segurança dos moradores. Aconteceu, por exemplo, de um proprietário de um apartamento de 80 metros quadrados criando um pitbull, né? Então, pela natureza, né, do próprio cão, né, pela agressividade, foi determinada a retirada desse animal. Então, dito isso, é importante também esclarecer que o condomínio pode regulamentar o trânsito desses animais nas áreas comuns, né? Então, regulamentar o trânsito desses animais nas áreas comuns. Por onde deve transitar, né? Os locais que não é permitida a permanência do animal. Existem algumas restrições, deve-se tomar um cuidado, porque existem algumas restrições que a justiça entende que são abusivas. Exemplo, animal só pode transitar no colo, né? Imagina uma pessoa idosa, uma pessoa que tenha problema de locomoção, ter que, né, carregar o seu animal. Porte de animal também, isso também não deve ser critério para definição se o animal permanece ou não. Por quê? Nós temos a raça Pinscher, né, que é um animal pequeno e que muitas vezes perturba o sossego, né, do condomínio, muito mais do que um dálmata, que é um animal de grande porte, mas um animal, né, normalmente dócil, que não late, enfim. Então, é importante que sejam feitas essas considerações no momento de regulamentar. É possível regulamentar? Sim. Nós temos até condomínios que têm um espaço pet, né? Tem um espaço pet nas áreas comuns, a área que o animal pode permanecer, né? Enfim, então é possível sim regulamentar o trânsito, né? E a criação desses animais dentro de condomínios. Certo. Então, o ponto mais importante da questão dos animais com a vida em condomínio são os 3 S, né? Que é sossego, saúde e a segurança. Segurança, perfeito, exatamente então, isso. Ele atendendo a esses 3 requisitos, pode ser um pincher, ou como pode ser um labrador, ou até um pitbull, ele tendo todo esse cuidado, o proprietário tendo todo esse cuidado com o animal. Fora isso, o condomínio não pode proibir a entrada ou a permanência desse animal dentro desse convívio, não é isso? Perfeito, isso, exatamente isso. Paralelo a essa questão dos 3 S, muito se falava, né, doutor, sobre os 4 Cs do condomínio, né? O síndico tinha aquela dor dos 4 Cs, que era, se eu errar, o senhor me corrige, que era cachorro, criança, cano e carro, né? Eram os 4. Exatamente. 4. Com o tempo veio esses Cs, aumentou para 5, eles passaram para 8, eles foram só aumentando, né? Aí já veio calote, veio comércio dentro do condomínio, e atualmente a gente está vivendo a realidade dos 9 Cs, né? Porque o Covid entrou na vida do condomínio. Exatamente. Né? Então nós temos verdade. Essa dura realidade aí dentro da gestão de um condomínio, que além de todo esse cenário ainda veio o Covid. E eu vejo que os condomínios, gestão de condomínio, né, toda a parte jurídica de condomínios, tudo isso vem evoluindo de uma forma crescente. E eu acho que do dia 13 de março, que foi o primeiro decreto, até hoje, acho que os condomínios evoluíram em pouco mais de 70 dias, praticamente, coisas que nunca evoluíram em 10 anos, né?
Concordo. É um amadurecimento de todos, né, Vinícius? Inclusive da administração do condomínio. Da administração, de muitos condôminos, mas ainda, muitos infelizmente, condôminos. Tem muitos ainda que não enxergaram toda essa situação que a gente está vivendo. E assim, esses temas que nós trouxemos hoje para bater esse papo aqui, a gente percebe que todos eles estão muito ligados um com o outro, né? A gente tem a responsabilidade do síndico sempre ligado com tudo dentro do condomínio, tudo que acontece, uma obra é ligada na responsabilidade do síndico, o usuário comum é ligado na responsabilidade do síndico, um funcionário que está trabalhando, às vezes, de forma não adequada, é responsabilidade do síndico. Então, tudo isso recai nas costas do síndico, não tem jeito. Então, é como o senhor bem disse lá no começo, o síndico ele tem que fazer ali o seu papel de vigilante dentro do condomínio, né? Então, doutor, eu queria deixar deixar aberto aí para o senhor fazer as suas considerações sobre isso, tudo isso que nós falamos aqui hoje. Temos aí algumas dúvidas, alguns questionamentos que foram feitos. Nós já estamos atingindo aí, não parece, né? Acaba que quando a gente vai falando de condomínio, parece que o tempo não passa, mas nós já estamos atingindo aí 52 minutos. Então, em breve, o Instagram corta a nossa conexão. Eu da minha parte, em nome da minha equipe que nos acompanhou, os parceiros que têm nos acompanhando, meus familiares, minha mãe, minha esposa, minha sogra, toda a minha equipe que acompanhou aqui a live, os parceiros que acompanham também. Eu só tenho a agradecer, agradeço muito pela sua aceitação do convite, porque eu tenho muito respeito, muita admiração pelo senhor, pelo seu trabalho. E eu deixo aí aberto as considerações para você ficar à vontade. Nós somos todo ouvido. Maravilha. Vinícius, ainda tem alguns minutinhos aí, eu vou me permitir só fazer mais algumas considerações antes de me despedir. A gente né, comentando a respeito de responsabilidade do síndico, até onde o síndico pode ir, a gente tem recebido muitos questionamentos, por exemplo, olha, eu tenho aqui um morador que está na minha portaria, mas está sem máscara. Né? Então, tomar esses cuidados, a questão o limite, né? Até onde vai a autoridade do síndico, até onde ele está ultrapassando e aí, né, virando autoritarismo. Como não tem poder de polícia, eu acho que é importante ele compartilhar também essa decisão com os condôminos, também com os membros do conselho. Eu acho que é o momento de todos estarem participando. Então, a pessoa, o visitante está chegando, está sem máscara, interfona lá no condômino, fala, olha, a pessoa está sem máscara, você vai deixar entrar? Então, divide a responsabilidade, né? O prestador de serviço, é a pessoa que está realizando a obra, não está atendendo os requisitos, chama a atenção do condômino, fala, olha, você tem que nos auxiliar. Né? Então, esse é um momento de auxílio, né, de contribuição, isso é importante para que a gente possa atravessar bem, e eu tenho certeza que a atitude do síndico, ela salva vidas. Eu não tenho dúvida disso, assim como nós temos aí as nossas autoridades, governador, presidente, município, o síndico também tem esse papel essencial dentro do seu condomínio, exercendo a sua autoridade para fazer cumprir enfim, evitar a disseminação dessa doença. Né? Então, dito isso, Vinícius, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, foi um prazer enorme estar aqui conversando com você, é bom a gente conversar, às vezes a gente participa de alguns momentos que o espaço é curto, o tempo é curto, né? Então nós tivemos um tempo um pouco maior para a gente conversar né? e trazer um pouco mais da nossa experiência, mas também gostaria de agradecer, também minha esposa, meus filhos, também estão assistindo essa live, né? Temos um primo de São Paulo, que é síndico, que está participando também, temos uma prima de Brasília que está participando também dessa live, né? Então, gostaria de agradecer, né? É um prazer e eu acho que esse tipo de debate contribui muito para esclarecimentos, né? Para que as pessoas tenham condição. Eu acho que quando você tem informação na mão, você tem mais segurança para tomar as decisões e tomar as decisões certas. Então, eu agradeço muito o convite e me coloco à disposição para outras oportunidades. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, agradeço a todos que acompanharam.
Faço novamente um agradecimento aí aos meus pais que acompanhou, doutor. Eu estava numa luta muito grande aqui para que eles acessassem, vissem, né, e acompanhassem todo, né. Então, agradecer ao meu pai que acompanhou, né, novamente minha mãe que acompanhou, a minha esposa, todos, a nossa equipe. Obrigado mesmo, doutor, por tudo. As dúvidas que apareceram aqui que a gente não conseguiu. Eu espero que com o nosso debate, né, nosso bate-bola aqui, nosso bate-papo, na verdade, a gente conseguiu aí esclarecer muitas dúvidas, muita gente nos acompanhou. Obrigado mesmo, obrigado a todos, obrigado a todo mundo que acompanhou. Doutor, o senhor foi nota 10, foi show de bola, o pessoal, todo mundo aqui. Eu toda hora baixava aqui no celular para ver que eu tô com outro celular aqui que está no WhatsApp, o pessoal tudo batendo palma, agradecendo. Então foi bacana. Também estamos aí, doutor, à disposição de vocês, do seu escritório, para o que precisar de levar algum conhecimento, alguma situação nesse cenário. Toda a equipe da ICRAN está à disposição de vocês, de todo mundo que nos acompanhou. E é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Maravilha. Vinícius, você me permite só fazer um registro? Eu vi que o Secov Goiás também, que é o Sindicato dos Condomínios do Estado de Goiás, ele apareceu. Minha mãe também, você falou dos seus pais. Meu filho também apareceu aqui, agora mandando mensagem. Então, um beijo a todos, um beijo à minha mãe. Né? E mais uma vez, foi um prazer estar participando dessa live. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira que vem nós temos um outro encontro. Doutor, e uma nova oportunidade, eu espero poder contar com você, com o escritório de vocês, para a gente estar podendo levar aí aos síndicos, aos conselheiros, aos moradores de condomínio, um pouco mais da nossa vivência, do conhecimento. E é isso. Obrigado mesmo a todos. Obrigado, parabéns pela iniciativa e um abraço a todos. Valeu, doutor. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar hoje. Quinta-feira que vem nós teremos um novo encontro. Aguarde as publicações aí do Instagram, das redes sociais. Quinta-feira nós teremos um encontro com mais temas muito importantes, também associado a essa questão da gestão linkado aí à pandemia nos condomínios. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu.